Olá, queridos amigos, que bom ter vocês aqui mais uma vez para estudarmos assuntos importantes na Palavra de Deus, temas teológicos. Hoje nós vamos de escatologia, nós vamos falar sobre os eventos finais. Nós temos uma pergunta muito importante aqui no canal hoje. Inclusive, você pode participar do nosso canal se você mandar a sua pergunta para nós no Instagram, que está aparecendo bem aí embaixo. Então você pode mandar a pergunta e participar aqui no nosso canal, tá bom? Fica com a gente aí até o final, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos para que ele possa alcançar mais pessoas, tá bom? Meu nome é Alessandro, eu falo aqui de São Luís, Maranhão, e eu tenho uma pergunta muito interessante para lhe fazer. Em Mateus capítulo 24, versos 22, nos diz o seguinte, o texto bíblico: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E no livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 11, nós temos o selamento do povo de Deus, ou seja, a porta da graça se fecha, aquele que estiver salvo permanecerá salvo. E o texto do verso 11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da injustiça, e o santo continue a santificar-se, ou seja, o povo de Deus já selado. Então, como harmonizar esses dois textos bíblicos, tendo em vista que em Mateus fala que se não fossem abreviados esses dias, ninguém se salvaria? Responda essa pergunta aí, pastor, fala sério. É uma pergunta muito interessante a sua, Alessandro. Muito obrigado por sua pergunta. Você então mora aqui na terrinha de São Luís. Bom, vamos então ler o texto de Mateus, capítulo 24 e o verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Bom, o texto fala que se os dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas como pode a expressão ninguém ser salvo? Quer dizer, todos entrariam em apostasia se esses dias não fossem abreviados. Mas lá em Apocalipse diz que quando a porta da graça se fechar, quando não houver mais oportunidades, quem é santo, santifique-se ainda, quem é injusto, permaneça na injustiça, não é? E quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Como é que pode? Seria então uma contradição? Então vamos ver aqui o contexto, porque pelo que nós percebemos, o texto de Apocalipse está tratando naturalmente do fechamento da porta da graça, ou seja, os eventos que neste contexto aí, continue o santo a santificar-se, o justo na sua justiça, continue o ímpio na sua impiedade, o imundo na sua imundice, a porta da graça fechou-se. Em outras palavras, não tem mais salvação para aqueles que estão perdidos, não há mais perdição para aqueles que estão salvos. Então, como que a gente pode entender esse contexto aqui? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Se a pessoa já está ali, digamos, já está salva, né? já está selada com o selo da salvação ali em Apocalipse, como é que Jesus diz aqui? Olha, se não fosse abreviado, ninguém seria salvo. Tem possibilidade de alguém se perder pós fechamento da porta da graça? Não tem possibilidade da pessoa que está salva se perder pós fechamento da porta da graça. Portanto, já fica bem claro para nós que o texto de Mateus não deve ser interpretado como uma referência a um período pós fechamento da porta da graça. E a gente vai ver o contexto. Diz assim, verso 20: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não havia havido, e nem haverá jamais. E não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Essas características de falsos cristos e falsos profetas são indicativos de coisas que ocorrem antes do fechamento da porta da graça e não depois do fechamento da porta da graça. Então esses falsos cristos e essa perseguição, ela começa já num período anterior ao fechamento da porta da graça.
Quando nós vamos, e aí agora falando diretamente para os nossos irmãos adventistas, quando nós vamos para o livro Eventos Finais, nós percebemos que há um pequeno tempo de angústia e um grande tempo de angústia. No pequeno tempo de angústia há perseguição, há falsos cristos, falsos profetas, há uma pregação em prol da apostasia, e há aqueles que estão pregando a verdade que serão perseguidos naturalmente. Estas pessoas que são perseguidas, elas podem inclusive mudar de lado, né? Não querer mais sofrer a perseguição e dizer, para mim não dá, eu abandono a fé e vou acreditar do jeito que vocês estão mandando aí. Existe essa possibilidade, tá? Mas a palavra de Deus diz que esses dias serão abreviados, que se não fossem abreviados, essa perseguição, que é chamado pequeno tempo de angústia, ninguém seria salvo. Mas aí logo depois que sai o decreto dominical e que se instaura um pequeno período de tribulação, que já é um prenúncio do grande tempo de angústia, então algumas pessoas ainda neste pequeno tempo de angústia poderão ser perseguidas, e Jesus então abreviará o tempo, não é no sentido de encurtar os dias, né? Mas agilizar os processos para que as coisas ocorram rapidamente e a porta da graça se feche logo, e quem está salvo está salvo. No grande tempo de angústia ninguém morre mais, a perseguição continuará, mas o povo de Deus não morre mais. Então você tem aqui uma mesclagem aparente, por exemplo, no verso 20, quando fala de um grande tempo de angústia, uma grande tribulação, como nunca houve desde o início. Então, isso aqui dá uma aparência de ser realmente o grande tempo de angústia, e não há problema, porque você está trabalhando com um texto que está tratando dos últimos eventos, e pelo próprio contexto, como eu falei, de falsos cristos, de falsos profetas, de uma perseguição. Então você vai perceber que tem elementos que condizem com um pequeno tempo de angústia e um elemento como este aqui do grande tempo de angústia. Naturalmente que essa fraseologia de Cristo, esse pequeno trecho onde diz se aqueles dias não fossem abreviados, não pode referir-se a um grande tempo de angústia pós fechamento da porta da graça, porque quem já está salvo não tem possibilidade de voltar atrás, né? Então essa fala de Cristo, ela pode ser compreendida perfeitamente dentro do pequeno tempo de angústia, dentro do período prévio de angústia, onde há a possibilidade sim da pessoa tomar a decisão de, por exemplo, não querer servir a Deus, ou o contrário, de pessoas que estão perdidas e dizerem, não, eu aceito a fé, eu vejo essas pessoas aí dando a vida pelo evangelho, eu quero também conhecer esse Deus, eu quero obedecer a ele e passar para o lado da verdade, tá bom? Espero ter ajudado nesse vídeo, que Deus possa abençoar você, e até o nosso próximo vídeo.